Certo. Oi, Tati. Oi, Anota. Eu que tenho que entrar. Aí eu tô esperando a pessoa entrar que eu que vou convidar pra eu ficar destacada. Por isso que vocês estão me vendo. Saudade. Queria ver vocês. Não tô falando nada porque eu não sei. E vocês eu já conheço tudo. Tô esperando a pessoa, a Thaís, que é Cerrado Arte. Ela falou que ia entrar. Não tô vendo ela aqui. Eu tenho que chamar. Ainda bem que são vocês duas que estão aí comigo. Que aí já me conhece. Pois é. Então, anota e você. Agora a Dani Caribé. Agora o Giba. Tá, Giba aqui, vai em outro lugar. Aí, ó, vou entrar agora. Tá me atrapalhando, Giba. Ó, até a Cecilinha. Aê. Demora um pouco para o vídeo aparecer, né? Você já estava lá. É, e aí você ficou. Aí só amiga, eu não sei, gente, eu não sei se eu sei lidar com as pessoas entrando, porque eu vou querendo falar com todo mundo. Aí entraram duas amigas, depois começou só amigo, gente, eu tô com saudade. Aí você apareceu. Aí eu falei, por enquanto tá muito informal. Bom, então vamos começar, vamos abrir nossa conversa aqui de comemoração, né, da Semana do Cerrado. Deixa eu me apresentar para a galera, né? Já que todo Sim. aí, eu sou a Thaís Cury, eu sou idealizadora, criadora do projeto Cerrado Ecoarte, que é um projeto que vem com essa missão de contribuir com um olhar sensível para as questões de defesa e conservação do cerrado, né? Então, desde o ano passado, a gente está pensando e promovendo imersões artísticas. A gente fez uma imersão presencial no Jardim Botânico. E nesse ano agora estamos fazendo esse trabalho mais virtual, né? Também podendo fazer essas intersecções aí à distância. Então, estamos hoje aqui com a Maíra, diretamente de Salvador. Eu falo de Brasília. E estamos na Semana do Cerrado, que é o pré-lançamento do nosso livro. O livro que vai contar um pouco dessa experiência, dessa imersão no Jardim Botânico e trazer também a fala de artistas e pensadores, pesquisadores, pesquisadoras que estão envolvidas aí com as questões do Cerrado. E, bom, a Semana do Cerrado é uma data muito especial, né, Maíra? O Dia do Cerrado, ele foi criado em homenagem a seu pai, né? O grande Ari Para-Raios, também criador do Padrão da Vida. E nós ficamos muito encantadas ao saber, né, dessa informação, do porquê que a data era em homenagem, que era essa data em homenagem ao Dia do Cerrado, né? E sempre fomos muito admiradoras do Esquadrão da Vida, desse trabalho lindo. Então conta um pouquinho pra gente, né, Esquadrão da Vida e Bioma Cerrado, como que esses dois assuntos estão presentes, né, na trajetória do seu pai. Você chegou. Ah! O ar caiu! Tá vivo, gente! Ai, ai, Tirar na mão coisas agora. da vida. Uau! Eu tô com ele na mão, eu tô com meu celular na mão, e aí ele tá meio, ele não tá carregando direito, eu fiquei com medo, eu achava que dava para fazer pelo computador, aí eu falei, só falta agora não dá certo. Espero que ele aguente essa live. E agora eu vou Tombou, ficar né? para garantir, né? Cerrado se É, manifestando. Ih, Tati. que cerrado é esse? Não, Olha, isso não é o cerrado se manifestando, é o fogo no cerrado, no Pantanal. É isso que está se manifestando na nossa vida agora.
Não, não é só isso, não. Na verdade, não, porque, olha só, você estava me perguntando, agora me veio a cabeça falando disso, né? Que eu botei até no Instagram e no Facebook, eu li um texto que eu escrevi ano passado. E eu fiquei super emocionada com o meu próprio texto. Assim, eu comecei a ler, eu não imagino, não me lembrava, porque todo dia 11 de setembro, desde 2003, além de eu pensar que é aniversário do meu pai, né? Meu pai nasceu no dia 11 de setembro de 1939. E aí foi em 2003. Ele morreu em 2003, no dia 12 de fevereiro de 2003. E a gente, eu e meus irmãos, a família, né? A gente recebeu uma carta, uma carta, um comunicado dizendo que a partir do dia 11 de setembro de 2003 seria instituído o Dia Nacional do Cerrado, né? Um dia para se pensar no cerrado, para refletir. Eu acho sempre que tem um dia, se tem um dia para alguma coisa é porque tem alguma coisa esquisita, eu acho, assim. Nesse sentido, dia do Cerrado, porque eu acho que se é Cerrado, o Pantanal, Mata Atlântica, a Savana, o que for, assim, que a gente tem que sempre pensar, né, assim, sendo bem piegas, assim, é uma coisa que a gente tinha que pensar sempre. Então, se é necessário um dia do cerrado, é porque tem algo acontecendo muito perigoso. Meu pai era um ambientalista, assim, né? Sempre foi, e a luta dele pelo cerrado ficou conhecida, mas a luta dele também através do Esquadrão da Vida, que é o grupo de teatro que ele criou em 79, né? E que eu passei a dirigir em 2003, quando ele morreu. Então eu lembro que quando sempre fazem homenagens pro meu pai, tudo, não é aquela assim, nossa, porque ele é muito famoso. Não, mas é porque assim, realmente ele foi uma figura importante, sabe, assim, em Brasília, no meio cultural, e ele realmente brigou por um monte de coisa, assim, dentro da cultura e pelo meio ambiente, sabe, desde sempre. Então, pensar, ter homenagem, sempre acontece isso, né? Mais quando ele morreu do que quando ele estava vivo, inclusive. Mas assim, é só uma observação, nem estou reclamando, mas é porque isso acontece muito, né? E aí eu acho que essa foi uma homenagem que tocou muito a gente, sabe? Porque depois eu comecei a pensar, um dia eu fui lá na Chapada dos Veadeiros, assim, aí eu tava pensando, e foi bem na época do Dia do Cerrado, já faz um tempo isso. E aí eu tava lá e eu fiquei, gente, meu pai é o Cerrado. Meu pai é o Cerrado. E o que que era isso? Eu fui conversar com o João Antônio, o João Antônio de Lima Esteves, que é ator e também diretor de teatro, que sempre me acompanhou e era amigo do meu pai também. E a gente conversando sobre o meu pai, ele falou para mim, Maíra, é porque o Ari é o Cerrado, né? Ele falou muito assim, brevemente, claro, é o Cerrado. E aí aquilo ficou na minha cabeça porque eu realmente, quando eu pensei, é verdade, meu pai é o Cerrado. Nessa imagem do Cerrado, né? O Cerrado eu acho que a gente tem que abrir nossos olhos bem abertos para a gente perceber todas as belezas que o Cerrado tem, porque ele não é uma vegetação assim que seria tão exuberante como a Mata Atlântica, por exemplo, aquele verde, né? Aquela coisa assim, a Amazônia, aquela coisa verde, né? Aquelas árvores imensas e tal. O Cerrado não, ele é aquela coisa seca, né? As árvores tortas, né? Grossa, casca grossa, assim. E ao mesmo tempo, se você vai olhando assim, você vai percebendo as delicadezas que tem no cerrado, que é incrível, né? É uma coisa assim, de repente umas florzinhas assim bem pequenininhas, uma caliandra, né? Aquela coisa assim, aquela flor que parece sei lá, uma explosão e aí você tá vendo cerrado aquela areia, aquela poeira, e de repente você vê a caliandra, assim, sabe? Eu acho muito surpreendente. Então, no meio de tanta uma coisa assim mais dura, tem muita doçura também, né? E aí eu acho que isso é a cara do meu pai, sabe? É,
eu acho isso porque meu pai sempre foi muito combatente, então muita gente achava, lá vem o Ari. Isso era normal. Eu lembro assim, lá vem o Ari. Ou também, o Ari tá chegando, né? E hoje em dia o que se fala dele é justamente isso, assim. Pô, ele era um combatente, ele brigava, e ao mesmo tempo a imagem de palhaço, né? Então são essas duas coisas o tempo inteiro, assim. É, eu é a minha, eu acho que é a maior analogia que eu faço, né? Ele brigava muito, mas sempre era o Esquadrão da Vida, né? A Guerrilha do Bom Humor, que é um espetáculo da gente que desde de 79 existe quando eu tinha 4 anos. Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe? E eu acho lindo ele ter sido homenageado dessa forma com o Dia do Cerrado, sabe? Que Porque ele era lindo. muito gregário, né? Era muito. Meu pai não era assim, eu sou Ari para-raios, entendeu? Era o esquadrão. A história dele era o esquadrão, era o coletivo, não era ele. E aí, então, assim, tem Praça Ari para-raios. Eu acho legal, são homenagens, mas assim. Sinceramente, o Dia do Cerrado para mim era uma coisa, caraca, um Dia do Cerrado. E as pessoas não sabem direito, né? Ou não conheceram ele e tal, normal. Mas assim, aí quando vai procurar, é o Ari Para-Raios, quem é o Ari Para-Raios? Aí procura, aí vê o esquadrão, aí tem a ver com teatro. Aí eu acho muito lindo. Muita gente conecta mais o Esquadrão da Vida com a questão política, né? Acho que pouca gente sabe dessa ligação com o ambientalismo, principalmente porque o Cerrado é muito esquecido, né? O Cerrado ele é o bioma relegado ao agronegócio, né? Ao extrativismo para alimentar outras indústrias. Então, acaba que no imaginário nacional ele fica perdido mesmo. Mas legal você Eu acho. falando Hã? assim. Você, numa entrevista ao jornal Metrópolis, se não me engano, você disse que ainda criança você entendeu que a arte é revolução. Fala um pouquinho pra gente sobre Eu não isso. sei se ainda é criança, né? Aquela criança super dotada. Não, eu passei com o tempo, né? Eu comecei a entender através, principalmente, não posso dizer que principalmente depois que meu pai morreu, mas é porque a morte do meu pai me trouxe um entendimento de algumas coisas que antes eu só sentia. É muito doido, assim. Eu acho que o que está acontecendo comigo é que muitas coisas eu sabia, mas eu acho que talvez agora eu esteja conseguindo colocar melhor em palavras, talvez. Talvez eu tenha mais propriedade para dizer também, não que eu seja velha, mas eu acho que tem a ver com a idade, né? Assim, apesar de que esses dias eu estava aqui, fui pegar umas compras ali, aí eu só ouvi a mulher falando, é aquela senhorinha. Aí eu falei, senhorinha? Eu tenho cara de senhorinha, eu fiquei tão de cara com isso. Desculpa, não tem nada a ver, mas é porque agora eu falei assim. Cara, que senhorinha, eu tenho cara de senhorinha. Aí, assim, a verdade é que eu não sou uma senhorinha. Apesar que, assim, eu vou fazer 44 anos agora em outubro. Ou seja, o que eu quero dizer é que se desde pequena eu tô ali no esquadrão, ou assim, com essa experiência de viver o teatro, ou de ver o meu pai, ou os amigos do meu pai, minha mãe e tal, eu estou fazendo mestrado, né? E aí o meu mestrado eu resolvi, assim, eu estou fazendo, na verdade eu não resolvi, eu estou fazendo mestrado porque eu achava que era uma forma legal, assim, e bonita também de registrar essa história. E para mim não é fácil, não é uma coisa muito, nunca fui acadêmica, assim, então para mim está sendo um período de muita reflexão. Só que eu tenho pensado mais do que eu já penso no Esquadrão, porque o Esquadrão está na minha vida o tempo inteiro. Só que essas coisas, assim, é quando você vai tentando é, fazer uma teoria, né? Buscar uma teoria e tal, eu vou começando a entender, nossa, olha só, isso aqui era isso. Caramba, olha só.
Por que que eu estou falando isso? Porque meu pai dizia que ele tinha chegado em Brasília, ele chegou na década de 70, eu acho que lá por 74, 75, não sei exatamente quando, mas assim, entre 74 e 75, eu sou de 76. E aí, fugindo da ditadura também, e procurando movimentos alternativos. E Brasília sempre foi essa promessa, e que isso tem a ver com o Cerrado também, né? Uma visão de uma coisa também meio mística, né? Que tem o Cerrado, né? Que é essa vastidão, que são, né? A coisa da Chapada, assim. Isso sempre envolveu uma ideia de Brasília, a coisa do sincretismo religioso. É uma ideia. Então ele falava que chegou em Brasília com os primeiros loucos, né? Então, assim. É, Nessa época, na década de 70, era todo mundo, eram as pessoas que começaram a fazer arte, a produzir arte, não que antes não tivessem, mas que na década de 70 foi uma ebulição, muita gente chegou em Brasília em procura de comunidades alternativas, aí se pensando em macrobiótica, bioenergética e tal, que meu pai, na mesma época, já ultrapassou. Tipo, se meu pai antes era macrobiótico, depois meu pai comia buchada, torresmo, meu pai não. E aí as pessoas têm essa imagem dele, né? Há um tempo atrás, um amigo dele virou para mim, me viu no carnaval tomando Coca-Cola e falou assim para mim: Ah, se o Ari. Me reprovando, né? Se o Ari tivesse aqui. Aí eu, o quê? Meu pai era viciado em Coca-Cola. Eu tomo muito menos do que ele. Então eu tenho uma idealização, né, das coisas, assim. E ao mesmo tempo tem a realidade. E qual é a realidade? Essa pessoa que foi meu pai e que criou o esquadrão, quer dizer, como um grito de liberdade que ele criou o esquadrão, chamando as pessoas de Brasília para se vestirem, para se fantasiarem, para receber os anos 80 contra a caretice. E já com os estandartes, junto com o TT Catalão, que a gente perdeu esse ano, um jornalista que também batalhava por uma sociedade mais justa, né, pela conservação do cerrado e tal. Então, aí eles fizeram essas frases juntas e a gente tem estandartes grandes que é quem mata, mata, se mata, o lucro louco que se tem com a mata, mata o louco que se tem com lucro, ética não é titica, e isso sempre fez parte da minha vida, né? Agora, você entender com o tempo, eu comecei a entender, porque assim, sempre foi muito político, mas isso que você está falando, os nossos grandes parceiros a vida inteira foram os ambientalistas. Meu pai foi o criador do primeiro porta-voz, o jornal que foi o primeiro porta-voz, que na época era o Viva Alternativa, que era o primeiro porta-voz das entidades ambientalistas autônomas. Não se chamavam ONGs ainda. Né? Então, meu pai foi o editor desse jornal. Aí meus irmãos, a gente trabalhava na mala direta. Eu lembro de eu datilografando etiqueta, né, para mandar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Tinha uma mala direta e tal. E aí, é, essa coisa de é que as coisas vão fazendo parte da nossa vida e a gente dá como natural. Eu sei que isso não é o normal para todo mundo. Quer dizer, ter o pai que eu tive e a minha mãe também, assim, né? Eu não posso deixar de falar dela, assim, que ela acompanhou muito isso, né? Esses dias eu estava falando com ela, mãe, vem cá, aquela história que vocês moravam na água mineral, como é que é mesmo? Aí, na verdade, assim, meu pai morava na água mineral, numa barraca. E aí ele já tinha começado a namorar minha mãe. E aí minha mãe às vezes ia lá para água mineral, dormir lá com meu pai na barraca e tal. Devo ter sido gerada neste momento. Inclusive, eu fico pensando, gente, eu devo ter sido gerada na água mineral. Porque aí logo depois eles, quando acabou, quando minha mãe descobriu que estava grávida, eles foram morar numa comunidade alternativa em Sobradinho, né? Então, ou seja, eu sou filha desse tempo. E o Esquadrão também é filho desse tempo. E isso era época de ditadura. E depois, então isso foi se amadurecendo, o discurso foi sendo amadurecido, né?
pelas lutas do meu pai também, pelos interesses, mas assim, pelo entendimento que tudo começava daí, da ideia de que você precisa olhar para o meio ambiente como é isso, é porque eu lembro, o meio ambiente começa no meio da gente, né? Era meio, é essa história, assim. Então, que nada melhor do que a arte para que para se fazer isso, né? Para começar a olhar para o meio ambiente, que começa no meio da gente. A arte Então, pra eu acho que gente, tem a ver com isso. Hã? a arte para fazer a gente olhar para a gente para encontrar o meio, né? Exatamente, é isso. A gente se olhando, a gente é capaz de olhar para o outro também, né? E não é um processo fácil. E não acho que isso é uma coisa assim, que eu faço sempre, né? Eu acho que é um processo e que a gente fica tentando, né? Ter alguma coerência assim com as coisas que a gente fala e tal, né? Mas não é fácil nesse mundo que a gente vive. É, E também ficar cagando regra, né? Eu acho que ficar cagando regra é a pior coisa do mundo, mas eu acho que o Esquadrão sempre teve essa delicadeza. Então, a minha vida inteira eu fui para frente, durante a vida inteira não, né? Mas durante muitos anos eu fui com o Esquadrão para frente do Congresso Nacional para comemorar o desaniversário de um projeto de lei que era para o Código Florestal, né? Que era para uma revisão do Código Florestal, que foi revisto contra tudo que os ambientalistas queriam e lutavam, inclusive, mas era para se rever e incluir o Cerrado também como patrimônio, né, imaterial da humanidade, e porque aí o que que isso significava? Que ele virando patrimônio você não pode mexer, assim como é isso, né? O que devia ser óbvio não é, mas assim, se vira patrimônio, não pode ter lá, o agronegócio não vai mexer e nem nada, né? É, então eu lembro da gente lá cantando Desaniversário, junto com a Funatura, com o ISA, né, o Instituto Socioambientalista, sempre muito parceiros, assim, a USS Mata Atlântica, do Mário Motovani. Então isso sempre foi muito forte, né? Ações do Esquadrão. Eu lembro de uma vez, eu falava, a gente tem um espetáculo, tinha, que é o Bicho Homem e os Outros Bichos, que ficou em cartaz durante 9 anos. E esse espetáculo foi muito lindo. A gente viajou pelo Brasil inteiro, se apresentou em muitos lugares do Brasil inteiro. E ele era um espetáculo que era assim uma colagem de músicas, poemas, textos. E aí a gente falava bastante também sobre o Cerrado, né? É, ai, gente, eu já me perco nas minhas falas, porque eu fico pensando lá na frente, eu tô muito doida. vamos trazer uma pergunta aqui da Baderna Maria. Como trazer para a cena de hoje essa força, essa potência dos anos 80? Já emenda aí traz essa memória desse espetáculo, Bicho, Homem e os Outros Bichos, e vamos pensando como trazer essa potência para a cena atual, né? Sendo quem a gente é, cara, e fazendo as coisas com ética e com verdade, assim, com verdade e com sinceridade. É só o que eu posso dizer, assim, eu não tenho muito. é, Eu posso dizer que a Maria Baderna é minha amiga Cecília, que eu conheço desde pequenininha, conheci o meu pai, já vi o bicho 1000 vezes nas quadras em Brasília e tal. E eu não tenho eu acho que as coisas não têm uma resposta tão fáceis, né? Isso não é uma pergunta fácil, assim, porque a potência dos anos 80, cara, foi muito difícil também. Você falar que era do Esquadrão da Vida era perigoso, porque o Esquadrão da Morte estava atuando, sabe? E claro, a gente está revivendo umas coisas aí, porque se antes era uma ditadura militar que deu um golpe, né? Agora tem um cara que foi eleito,
né? Assim, ali foi pelas mãos da lei, assim, que quer dizer, o agronegócio está aí já há muito tempo, não só nesse governo, diga-se de passagem, assim, nem vou entrar nessa polêmica, porque de qualquer forma, para mim, não existe nenhuma comparação com o que era antes e o que é agora com esse cara no poder. Não mesmo. Mas assim, a questão ambiental, ela sempre foi uma questão aí que não foi enfrentada em nenhum governo. Para você ter ideia, no governo Collor foi que se ampliou aí a coisa das sociedades indígenas, entendeu? De proteção aos índios. Então é muito louco o que a gente está vivendo, né? Agora eu acho que é isso. Assim, você botou aí I'm not okay, a Maria Baderna, porque meu pai, olha só, teve uma época em Brasília que teve um troféu do Luiz Estevão, né? Que hoje está preso. Ah, não, ele foi solto, eu acho, inclusive. Não, não tenho certeza, então não vou dar informações erradas. Mas tinha sido preso. E o Luiz Estevão, ele criou um troféu que era o troféu OK. Ou OK, hoje em Brasília a gente vê, né, todos os prédios, vários prédios da OK. E aí tinha o troféu OK de artes e de teatro, né? E aí o Esquadrão ia ganhar um troféu OK, né? Que foi indicado e meu pai falou: eu não vou entrar com I'm not OK. Eu não quero nada de troféu, entendeu? I'm not OK. E aí a gente ficava, vamos fazer o troféu I'm not OK, que é mais ou menos isso, né? Exato. Então, não, e aí eu tô lembrando de todas essas histórias com relação à coisa ambiental, né? Porque o bicho, ele nasceu de uma parceria com a WWF, que ela encomendou um espetáculo ao Esquadrão em 94, eu acho, que era para falar, porque existia um projeto que era para fazer o jogo do bicho, legalizar o jogo do bicho e reverter o dinheiro para combater o tráfico de animais selvagens. Olha, Existia esse projeto. E aí chamaram o Esquadrão para a gente fazer o espetáculo e o bicho nasceu assim. Aí depois, em 95, a WWF, no Dia Nacional do Meio Ambiente, ela entrou em contato com a gente, tudo para a gente se apresentar e ampliou a discussão, que era para falar do tráfico de animais silvestres, né? Era uma coisa 10 menos 9 é igual a 1. De cada 10 animais que são tirados da floresta, 9 morrem pelo caminho e só chega um na mão do traficante, né? Assim, na mão de quem vai comprar e tal. E aí a gente começou a falar muito sobre isso. Então era um espetáculo muito emblemático. E aí uma vez, aí tinha um poema do Carlos Drummond de Andrade que era um novo homem, um novo homem. E que ele falava que o homem será feito em laboratório e tal, e eu que falava esse poema. E na época o presidente da WWF era o Eduardo, que era um cara muito legal, esqueci o sobrenome dele, um cara gente boa pra caramba, e aí a gente tinha que entregar uma lista, um abaixo-assinado para o ministro do Meio Ambiente na época, lá no IBAMA, ia chegar o esquadrão e a gente tinha que entregar um abaixo-assinado, não lembro direito para o que era, mas eu acho que tinha isso, para falar do tráfico, para o combate do tráfico de animais silvestres. Aí, cara, na hora que. Foi muito doido, porque eu lembro que a gente chegou e o Eduardo virou para mim e falou: Maíra, na hora que você for, você vai falar o poema, você vai entregar lá. Meu pai tinha falado, então tá, né? A gente combinou. Você entrega o abaixo-assinado para ele, ele vai sair de uma reunião, o ministro, e aí você fala o poema, porque ele vai ter que parar. Aí eu, tá bom. Aí, cara, parecia que eu tava no Oscar, né? Era tipo. Porque era o ministro do meio ambiente. Hum. E aí eu lá, né? Aí eu falei, o homem será feito em laboratório. E aí a gente começou a cantar Bichos Escrotos, né? Do Titã. Do Titãs. Então, tipo, isso é a cara do esquadrão, né? A gente tem um monte de palhacinho, segundo algumas pessoas, né? Ah, que lindo, palhacinho. Aí quando vê a gente tá cantando Bichos Escrotos, não estava muito no roteiro, né, dessas pessoas. Não está. O esquadrão ele não se encaixa. Então, quando alguém fala para mim, meu pai era assim, eu acho que ele passou isso para mim, que é assim,
Cara, quando você começa para falar para mim que tem que ser de um jeito, eu já fico meio pé da vida e não é desse jeito. Então, como tratar a questão ambiental? Eu acho que quando a gente faz arte de verdade, sério, com amor, é, né? O que que é arte de verdade, eu não sei, mas assim, quando a gente faz arte com sinceridade, com disciplina, né? A gente consegue, a gente vai falar de questões ambientais. É claro que o Esquadrão faz isso também explicitamente, mas eu não acho que tenha que ser só assim, né? Eu acho que o ato de. Quando a gente fazia o Na Rua com Romeu e Julieta, por exemplo, eu acho que a gente falava sobre meio ambiente também. Quando a gente fazia o Filhote do Filhote de Elefante, que é um outro espetáculo, também, meu pai nem estava mais vivo. Então eu carrego muito essa bandeira, mas eu também não estou tirando o meu da reta, de que não falo, não vou falar sobre meio ambiente. Não, pelo contrário, a Guerrilha do Bom Humor, nas nossas últimas apresentações, as mais recentes, né? Eu não gosto de falar últimas, porque eu acho que eu ainda vou me apresentar muito com a Guerrilha, mas assim, as últimas que a gente teve foram em 2012, se não me engano. 2012 ou 2012. E o espetáculo já estava muito nessa onda de falar do Cerrado. É um espetáculo itinerante que a gente sai cantando e fazendo acrobacia e falando poema. Aí, ó, a Felícia aí, Felícia Castelo Branco, a Ana Felícia, ela foi anos do, do bicho Homens Outros Bichos. Aí ela falou, acabou o homem, bem feito. Aí que a gente falava isso, tinha esse poema do Carlos Drummond de Andrade, aí a última frase assim, acabou o homem. Era assim, eis que o homem feito em laboratório, sem qualquer defeito no antigório, acabou o homem. Aí todo mundo gritava, bem feito. Então tinha essa discussão, sabe? No bicho, assim. Que potência esse final, esse poema. Então, aproveita aí que você está entrando bastante nas memórias, conta pra gente o que que é mais desafiador para você em ser filha de Ari Para-Raios. Ah, é, não sei. É, eu estava pensando nisso, né? Ontem eu estava vendo a live do Gilberto Gil com os filhos e os netos. E geralmente, como a gente viu a do Caetano Veloso também com os filhos, né? E é uma coisa muito emocionante, assim. Então eu sempre soube disso, de que eu trazia uma coisa assim muito forte, né? Que eu herdei uma coisa muito forte, assim. Eu tenho 6 irmãos, né? É, é, então somos 7 filhos do Ari Para-Raios e no final das contas eu que não sei, foi muito natural para mim quando meu pai morreu, porque já estava acontecendo assim, eu já estava meio assistente de direção, né? Do grupo e tudo. Aí ele morreu. E pela primeira vez que eu tive muitas brigas com meu pai, né? Muitas mesmo, eu não queria. Teve uma época que eu falei, pai, nem tô mais afim de tá no, não quero mais ser do esquadrão. Meu pai foi muito difícil, porque foi um momento assim que eu queria também me entender, trabalhar com outras pessoas para ver se era aquilo que eu queria mesmo, sabe? E aí eu entendi. Meu pai ficou doente, não, não, morreu e eu continuei. Então eu fui naturalmente assim, tá, vou fazer isso, deixa eu arrumar as coisas, tem que arrumar o acervo do esquadrão, que é muita coisa. Então, eu me orgulho muito, né? Assim, eu me orgulho muito de onde eu vim. E eu vim do Cerrado, e eu vim do Ari Para-Raiz e da Fernandinha Massô, e eu me orgulho muito. Eu acho meus pais, sério, às vezes eu tenho até vergonha, assim, que eu acho os meus pais incríveis. Eu acho meu pai incrível. Eu acho a minha mãe uma coisa do além. Ela é muito incrível. Então, assim, eu fico assim, gente, é, eu não sei se é desafiador, é o que é.
É o que eu não sou obrigada, entendeu, Thaís? Eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a nada. É quem eu sou. E eu só posso agradecer. Às vezes é um saco. Mas assim, porque existe uma expectativa, né? Ah, meu pai nem era, assim, ele é conhecido em Brasília, é conhecido, algumas pessoas conhecem e tal, mas nem é assim, né? Aquela pessoa, mega famosa. Eu cheguei em Salvador para fazer um mestrado, ninguém sabia do Esquadrão da Vida e do, sabe? E eu quis vir também por causa disso, para ter esse outro olhar, né? Sair um pouco, olhar o Esquadrão de uma outra maneira. E e aí eu já passei por essa fase de que, porque, cara, já aconteceu de vários artistas aí de Brasília falarem pra mim assim, se o seu pai tivesse vivo, ele não estaria fazendo isso. E eu acho que é o seguinte, eu acho isso uma indelicadeza do além, porque eu falo, cara, se eu fosse problemática, se eu fosse uma pessoa depressiva, que eu tivesse com uma história muito mal resolvida do meu pai em mim, eu ia trazer isso como uma coisa assim, é mesmo, nossa, será? Já não basta todas as coisas, bastam todas as coisas que eu penso em relação ao, pô, é óbvio que às vezes eu penso, poxa, acho que meu pai, será que meu pai, o que que ele acharia disso? O que que meu pai estaria pensando? O que que ele estaria fazendo, né? E eu acho que ele me ensinou a não me acomodar, sabe? É isso, eu não acreditar na utopia, que eu nem sei qual é, mas assim, é que a utopia é uma coisa possível. Então, ao mesmo tempo que o meu desafio é esse, cara, porque é muito difícil você acreditar que a utopia é possível, porque tá todo mundo o tempo te dizendo que não. Tá todo mundo o tempo todo falando que você não deve acreditar, entendeu? Então, acreditar num sonho mesmo, numa vida mais humana, numa vida com mais beleza, sabe? Numa existência mais plural, mais diversa de todos os seres, entendeu? Então é muito doido, porque aí eu vou pegando as coisas do meu pai que eu sempre pego, mas aí é cada vez que eu leio, ou cada vez que eu vejo Esquadrão, e cada vez que eu penso uma coisa, assim, eu olho assim, caraca, na década de 70 meu pai já estava falando isso. O Esquadrão sempre falou disso. O Esquadrão sempre falou do Cerrado, né? Assim, pô, a maior biodiversidade do planeta. Primeiro, a maior biodiversidade do mundo está. O Brasil é uma das maiores potências na biodiversidade. E o Cerrado é o bioma com maior biodiversidade do mundo. Meu pai sempre falou isso, entende? Ai, gente, tanta gente entrando, a Nataline, oi, Nata. Que potência, né? O Cerrado tem. E é muito forte, muito bonito ouvir essa sua força, esse idealismo, essa paixão, essa entrega. Eu fiquei com vontade de ouvir mais sobre a sua mãe, né? Essa força feminina. Como que é? Falar, vou aproveitar, porque eu acho que eu tava falando pra minha mãe, mãe, é sempre homenagem pro meu pai, porque meu pai e minha mãe não tem o mínimo problema com isso, porque meus pais, eles se separaram quando eu tinha 6 anos de idade, ou seja, eles não tinham mais nenhuma relação romântica e amorosa, né, amorosa sim, no sentido de que minha mãe teve 4 filhos com meu pai, né? É, mas a minha mãe, ela não tem nada. Minha mãe não é dessas, assim, né, que tem que ficar brigando, nada disso. Mas a minha mãe, ela é feminista, é antirracista, é o que no que é possível de ser antirracista, né? Porque eu também acho que essa é uma grande discussão. Existe uma discussão que diz que branco nem dá para ser antirracista, porque a gente é racista só pela cor da nossa pele, né? E isso é muito difícil de aceitar, né? E eu ando muito nesse processo, porque eu acho que a gente tem que sempre se reavaliar, e reconhecer também tudo que a gente tem só por causa disso, né? Por causa da cor da nossa pele, assim, o que é muito louco. Então, a minha mãe e meu pai, eu sempre convivi com uma diversidade, o tempo inteiro, com todo tipo de gente, nunca teve uma coisa assim.
sei lá, imagina, candomblé, se eu ia achar isso, sabe? Um dos grandes amigos do meu pai era pai de santo, então eu sempre convivi. Eu não tenho nenhuma religião, mas assim, faz parte da minha vida a convivência com artistas, gays, lésbicas, ufologistas, todo tipo de gente. E minha mãe é essa que com 19 anos, meu pai já tinha 36, meu pai chegou em Brasília, minha mãe já estava aqui, minha mãe tinha 19 anos, meu avô era militar, sabe? Minha mãe de uma classe média, ela fala, eu nunca tinha lavado calcinha até os meus 19 anos. Aí foi morar com meu pai numa comunidade alternativa. Meu pai já tinha minha irmã, Tatiana, né? E aí foi morar. E aí eu acho muito engraçado que minha mãe fala assim, eu estou escrevendo, eu estou botando isso na minha dissertação, que ela disse que ia para a comunidade alternativa e todo mundo nessa coisa, né? Estamos numa sociedade alternativa, que vai ser, é aquela que todo mundo faz tudo junto, né? Todo mundo cuida da natureza, aquela coisa que era até meio, pode crer, imagina nessa época, que era uma época hippie mesmo, né? Na década de 70 e tudo. Então, essa coisa, né? Um imaginário e tal. E minha mãe começou a reparar que só ela fazia faxina, que só ela lavava a louça. E que ela um dia foi reclamar para uma pessoa que morava, né? Passava, ela dizia que passava muita gente aí na comunidade. E aí que ela foi reclamar, pô, ninguém tá me ajudando aqui, ninguém vai lavar a louça. Ah, Fernandinha, para com essas, para com isso, relaxa, sabe? Deixa essas preocupações pequeno-burguesas. E a minha mãe ficou pensando nisso, porque é isso é real, entendeu? Logo meu pai e minha mãe saíram dessa, sabe? Meu pai é aquele que tem que pegar na enxada. Meu pai, a frase mor dele tem que pegar na enxada. Né? E a minha mãe é uma figura que sempre segurou a onda, e mesmo com todas as coisas do meu pai, cara, meu pai era um cara controverso, né? Porque todo mundo fala muito e tudo. Ele era maravilhoso. Ele era, mas, por exemplo, meu pai era um homem, para ser mais romântica, que amava as mulheres, né? Era um cara que, cara, ele era galinha. Sempre teve mulher o tempo inteiro, sabe? Eu tenho isso, são vários relatos. Eu não vou contar toda a história da família, porque assim, mas assim, cara, eu tenho três irmãos que têm a mesma idade e são filhos de três mulheres diferentes. Uma delas é a minha mãe. E a minha mãe, cara, em nenhum momento ela virou contra essas mulheres de falar assim, não, não quero, Ari, sabe? Não, ela virava pro meu pai e falava assim, Ari, poxa, olha, você tem que olhar olha a Lúcia, que é a mãe do João, meu irmão, sabe? Pô, sabe? Tem que pensar nela, coitada. Mãe, pô, ela já tem mais dois filhos. Minha mãe é uma figura incrível. Nesse sentido de ser generosa, amorosa. Meu pai, e eu juro, a maior lição que eu tive na minha vida, eu sempre fico emocionada quando eu falo disso, por isso que eu falo que minha mãe é demais. Eles me deram quando meu pai ficou doente, é, meu pai ficou doente e ele teve câncer, né? E aí, meu pai ficou na casa da minha mãe. Eles já não tinham mais nada a ver, imagina. Minha mãe sempre teve os namorados dela, meu pai os namoradas dele e tal, sempre foi assim. É, e, e, e aí um monte de gente não entendia. Tinha gente que não entendia, que falou para minha mãe, como é que você recebe o Ari na sua casa, que não sei o quê. Aí, quando meu pai morreu, depois eu tinha passado uma semana e tudo, eu lembro da minha mãe arrumando as coisas na casa dela. E aí ela pensando na vida, e ela virou e falou assim, sabe o que eu estava pensando? Que eu acho que eu perdi o meu grande companheiro, assim, os pais do meu filho.
dos meus filhos. Quer dizer, ela não era essa coisa de querer ficar casada ou ser namorada. Inclusive, foi minha mãe que quis separar do meu pai. Então, não tem uma relação. Não, não era nada disso, entendeu? É moderna. Pensa numa pessoa moderna. É minha mãe. E aí, eu lembro dela falando assim para mim, mexendo nas coisas, e ela falou assim. Eu fico pensando assim, quando as pessoas perguntam para mim como é que eu fiz isso pelo seu pai, não entendem. E eu penso, se acontecesse a mesma coisa comigo, a primeira pessoa que ia cuidar de mim era o seu pai. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando ela me falou isso, Thaís, foi tipo assim, cara, eles construíram isso, né? Uma relação de amor, respeito e que eu trago em mim. E isso se reflete no meu trabalho. E isso se refletiu. Meu pai, ele me proibia. Eu lembro de eu criança, adolescência, na adolescência e tal, e às vezes reclamando da minha mãe. Ah, porque minha mãe, não sei o que, nanã, e meu pai nunca deixava. Meu pai falava: você não fala mal da sua mãe. Vocês não têm. Sua mãe, ela é maravilhosa, né? E por mais que tivessem problemas, por mais que fosse difícil, sabe? Que é o que minha mãe fala. Minha mãe, ela virou funcionária pública. Minha mãe, com 27 anos, já tinha os 4 filhos, era dona de casa. Ela fala, né? Na época que eu nasci, mal tinha, era super caro fralda e tal. Não, e não é por uma questão, ó. Não, pode crer, não. Ela queria fralda. E depois começou, nasceu minha irmã Tiana. E assim, pô. E aí ela disse que ganhou uma máquina de lavar do meu pai de aniversário. Que todo mundo, que coisa careta. Como é que o cara te dá uma máquina de lavar? E ela, que isso? Foi o maior presente que eu ganhei. Ainda bem que eu ganhei uma máquina de lavar. E assim, não é. E meu pai era um cara feminino. Meu pai era um cara que lavava roupa. Minha mãe fala, ele também, ele me ajudava, ele lavava a fralda. Ele fazia. Meu pai que me ensinou a lavar louça. Foi meu pai que me ensinou a faxinar, não foi minha mãe. Então, assim, para eu dizer que nem tudo é assim, as coisas não são, elas não estão dentro de uma caixinha. E eles me ensinaram isso, né? E eu acho que isso é um. E aí tem essa coisa do meu pai que meu pai brigava pra caramba, sabe? Meu pai saía de reunião com artistas mandando todo mundo tomar no cu. Isso era meu pai, né? Então, assim, vai, porque ficava com raiva do jeito que as pessoas se portavam. A Thaís tá aí? Tá aí, Thaís? É estranho, gente. Quem tá aí? Como é que eu vejo? Porque pra mim parou, só tô eu aparecendo. Voltou? Eu tô travando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo ainda. Agora que eu tô te ouvindo, eu não tava te vendo, não. Ah, vou seguir então. Caiu, né? Voltou, né, gente? Então, eu acho que é muito isso, sabe? Essa mistura, essas duas figuras, assim. E meu pai, ele cara, meu pai era engajado na vida, em tudo, questionador para tudo o tempo inteiro. E isso é uma inspiração para mim e me deixa louca às vezes. Isso talvez seja uma coisa assim. Isso às vezes eu fico como você não se acomodar, como você está sempre questionando. E agora nesse momento que a gente está não só no momento político do país, né? Que na verdade eu vejo que muita gente já passava muito por esses momentos, assim, sabe? Antes, muito antes, mas eu acho que são muitas discussões. Mas assim, esse momento político atual, em qualquer coisa, que qualquer coisa é banalizada, né? Onde você ser artista sempre foi ruim, né? Não é que eu tô falando assim, para mim sempre foi assim. Ah, o que que você faz? Eu sou atriz. Não, mas o que que você faz mesmo? Aí ah, eu faço teatro. Não, mas assim, de verdade, eu já sem saber como responder, né? Assim, eu ensaio, aí às vezes eu me apresento, aí eu
toco, é isso. Não, assim, mas o que que você faz para viver? Aí eu, é isso que eu faço. E não é fácil, e eu não estou defendendo, nem defendo. Acho que não é fácil, sabe? Se você não acha, se acha muito difícil, é melhor não ser. Não defendo, entendeu? Assim, é fogo mesmo. Só que agora a gente vive um momento ainda pior, que não é nem isso, não é nem esse reconhecimento ele já não existe, mas assim, eu acho que tá pior, né? Porque é como se estivessem dizendo, uma grande parte da população, dizendo que artista não serve para nada, né? Que arte é uma coisa, essa coisa de mamar na teta do Estado, sem saber, inclusive, o que, que é isso e que Estado é esse. Que nem uma vez eu escrevi, que Estado é esse que eu tô mamando, por favor. Sabe, assim, que Estado é esse que eu tô mamando, que eu não consigo mamar, que a teta tá seca. Entendeu? O estado que tá com leite abundante é o estado que eu acredito, é a potência que eu acredito, que é a potência dos povos originários, entendeu? É a potência da diáspora africana, entende? Assim, é isso que eu acredito e que sempre esteve presente no discurso do Esquadrão da Vida, sabe? Dos mestres populares, mesmo da tradição popular, né? É isso que eu acredito e defendo, mas é isso, eu tenho me perguntado, sabe, Thaís, como também fazer isso, agora que a gente não pode estabelecer o encontro, a gente está no encontro agora, e ele move, eu sei que ele move, porque eu escrevi esse texto, e aí eu resolvi ler ele no Instagram, porque eu acho que é uma nova interface, é um novo meio. Falei, deixa eu experimentar, vou ler. Aí eu li. E como que isso reverberou de várias formas, e também no Facebook, como que isso reverbera. É uma bolha pequena, mas eu só acredito nessas bolhas. Eu acredito nessas. Já há um tempo eu venho acreditando nisso, que é um trabalho de formiguinha, nessa micropolítica. Então, eu estou tentando descobrir, né, quais são as formas, assim, com o esquadrão, né? E é engraçado, né? Porque se a gente foi para a rua, agora parece que vai voltar primeiro pelas ruas, esse encontro mais perto, né? O teatro de rua, eu acho que ele vai ser mais fácil de voltar do que o teatro fechado. Com certeza. Apesar de já estar voltando, mas assim, com muitas coisas estabelecidas, né? Sim, eu acredito Não, também tá voltando. em força nesse momento, né? E, inclusive, a Cissa, a Baderna.maria, sugeriu, por que vocês não fazem uma versão online do bicho? E aí eu já aproveito para emendar a última pergunta, para a gente ir finalizando, né? O Instagram, ele fecha a live, Ele né? então acho que é por isso que já está começando a travar. Mas conta pra gente, Maíra, como é que tá o acervo do Esquadrão hoje? E o que você está prevendo para o futuro? O que está acontecendo agora nesse momento, né, do Esquadrão, com a sua pesquisa? E o que você está imaginando para o futuro? Olha, eu vou ser sincera que eu não estou imaginando, eu não estou conseguindo imaginar o futuro. Eu estou muito fazendo esse exercício, que é um exercício do teatro mesmo, que é viver o aqui e agora, né? Então agora eu preciso terminar o meu mestrado, preciso fazer isso. E isso vai ser um registro para mim que eu acho que vai ser muito legal e importante. Já está sendo, me move muito. Agora, a partir de uma live que eu participei, que me entrevistaram, eu vi o que aconteceu e eu me senti inspirada. E aí eu pensei, cara, eu acho que esse era o momento certo para eu investir nisso, no acervo do Esquadrão, de eu digitalizar todos os vídeos, colocar no YouTube, colocar em acesso com acesso para todas as pessoas, de repente abrir esse canal de diálogo com pessoas que já fizeram parte do Esquadrão e que fazem parte, que se sentem Esquadrão da Vida até hoje, né? São muitas pessoas. Tem gente que fala, eu sou do Esquadrão da Vida, hein? Então, eu acho que é um momento bom para eu fazer isso. Eu não consigo ainda, talvez eu tenha resistência. Para mim, teatro é a arte mesmo desse encontro presencial. Não quer dizer que eu não acho que não possa ter, porque se só for essa a solução, eu vou ter que encontrar a solução.
Eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que reinventar o esquadrão, como sempre a gente fez, se reinventou. Meu pai morreu. Um monte de gente achou que nem ia ter mais esquadrão. E a gente foi para a rua e viveu milhões de coisas lindas e maravilhosas. Sabe, a última apresentação do esquadrão foi na Rio+20, no Rio de Janeiro. A última apresentação, assim, em parceria, foi lindo. Foi emocionante, sabe? Então, aí, ó, assim você falou, sou do esquadrão desde os 5 anos. As pessoas se sentem do esquadrão, sabe? O esquadrão é um patrimônio. É uma escola de vida, não é só um grupo de teatro. Então eu vou ter que tentar usar esse negócio. Tá, ó, o Ravi aqui falando, vou colocar na rede esse acervo usando Tainacan, eu nem sei de nada disso. Aí se o outro já me ajuda, porque eu não consigo fazer isso, porque eu sempre priorizei estar com o esquadrão na rua. E aí o acervo do esquadrão tá tudo, tem uma parte comigo, outra parte lá em Brasília, aí em Brasília, no apartamento que tem uma pessoa cuidando das coisas para mim, não é meu apartamento, até parece, sou artista, né? Não tenho apartamento, mas eu alugo. E aí ela tá lá cuidando das minhas coisas, tem uma pessoa lá pagando também minhas contas ali, nem pode fazer isso, né? Que não fique registrado, então eu tenho que salvar. Mas assim, e aí tem lá um quarto, que é o quarto do Esquadrão da Vida, com todas fotos, vídeos, livros, jornais, o Viva Alternativa. Tem um monte de coisa que tá mofando na casa da Caísa, né? Assim, que já foi atriz do grupo, tá lá no sótão da casa da Caísa. A gente ganhou um boi do seu Teodoro. Ele deve estar todo mofado, molhado lá. É isso. É difícil cuidar das coisas, né? Mas talvez agora seja a hora de eu olhar para essa coisa digital e registrar tudo isso, deixar guardado aí nessa nuvem para as pessoas conhecerem esse trabalho e continuarem acreditando no mundo possível, um mundo melhor, um mundo mais bonito. Porque, gente, se a gente não acredita, ferrou. Sabe? E eu acho que a gente tem que pensar que nem o Ayrton Krenak, né? Quando a gente fala de humanidade, que humanidade é essa que a gente está falando? Então, quando você fala de humanidade, parece que é uma coisa plasmada, a gente está falando só de quem votou no Bolsonaro, por exemplo. Não, a humanidade sou eu, é você, é quem está aqui nessa live, sabe? Que sejam 20 pessoas. Isso, nós somos gente. Sabe, a gente é capaz de realizar um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. E meu pai sempre falou isso, sabe? E a gente continua acreditando. Meu pai sempre acreditou, estava doente, acreditou. E falou para mim e sempre acreditou. Então, quem sou eu? As pessoas vivem aí no meio de comunidades, favelas, sendo, né, sempre os índios sendo dizimados e continuam vivendo e acreditando. Porque eu, dentro de todos os meus privilégios, vou parar de acreditar, gente? Não. Eu acho que é minha obrigação não acreditar. Não quer dizer que eu consiga ficar bem, quer dizer que eu não fique triste, que tem horas que eu falo, cara, o que é isso que a gente está vivendo? Como é que a gente vai conseguir? Mas aí aparece uma live, aparece a gente conversando, e aí eu me inspiro. Aí, G, não é isso? Ficam tentando, mas o Eduardo Galeano não falou que a utopia está lá na frente. Aí a gente dá um passo, ela fica mais para frente. Mas para que serve a utopia? Para a gente caminhar. É isso, né? Então a gente tem que caminhar. Quem mata, mata, se mata. Deu a sugestão para o título do artigo, A Coragem da Utopia. Eu gostei também. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, que artigo. Nem quero ficar escrevendo artigo. Querendo, né? A Brasilina Filmes colocou à disposição aí para dar essa força. Ah, Manu! Né? Felícia também, aí é isso. Acho que esse é o potencial, né? A gente se unir, a gente se colocar aí na frente, na linha de Tá aí. fortalecer a rede, É o né? Cássio, um amigão, é que vou vendo as pessoas e vou ficando emocionada. E a Tati Cavaleiro, que sempre foi também super companheira, é esquadrão também. E aí eu olho assim, gente, nessas coisas, eu já tô chorando, né? Eu só choro, Thaís. Então me deixem. Eu já vi que eu só choro, que eu sou assim. Minha mãe fala que eu choro demais, que eu tenho que parar de chorar. Aí eu falei, mas eu sou assim, eu choro. Eles que lutem com o meu choro, porque eu mesma. Mas é isso, Thaís. Desculpa, eu já vou falando e misturei, mas eu acho que é a importância também da gente se posicionar
E falar, sabe? Pra gente, porque a gente às vezes toca o outro e o outro toca a gente quando a gente menos espera. E é tão importante, é nesse nível, né, de se tocar para a gente poder caminhar e acreditar, né? E o coração transbordar. Acho que estamos todas com o coração transbordando aqui. Então, Maíra, pelas suas palavras, pela sua emoção, pela sua força, por trazer aí todo esse legado, né, do grande Ari Para-Raios, do Esquadrão da Vida. Eu ia pedir para É você muito responder lindo. para a gente, para finalizar. Sabe, eu vou falar, tem 28 segundos, tá me falando. Não tem como eu falar. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. Perfeita! Foi que eu consegui agora. Beijo, amo vocês todos, que adorei, Thaís. Continuemos. Gratidão.